Boa noite e shalom a todos, nesta noite no nome de Yeshua. Quero agradecer ao Eterno pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui para poder transmitir mais um ensinamento da palavra a todos os queridos irmãos. Você está na página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e nós temos a alegria de estar aqui mais uma vez para poder transmitir mais um shiur, que significa estudo, né? Um ensinamento da palavra do Eterno. Ontem nós também estivemos transmitindo, né? Uma mensagem, um ensinamento, e hoje novamente o Eterno nos permite estar aqui para poder estar falando da palavra dele a todos os que amam conhecer, compreender aquilo que a palavra do Eterno tem para mostrar e ensinar a cada um de nós. Antes de fazer uma oração e prosseguir com o ensinamento, eu gostaria de pedir a você que vai assistir este shiur que me ajude na divulgação deste trabalho. Este trabalho é um trabalho independente, né? É um trabalho onde eu procuro mostrar para as pessoas verdades bíblicas dentro do contexto original dela. A Bíblia é um livro judaico, né? Nós sabemos muito bem disso. E para a gente ensinar ela de verdade, de acordo com a vontade do Eterno e de acordo com o que realmente a Bíblia é, nós temos que procurar conhecer a cultura, a língua, e temos que procurar extrair o máximo dessas verdades dentro do seu contexto original para poder ensinar as pessoas. Então, é um trabalho totalmente independente, né? Onde nós estamos tentando, né, compreender e ensinar a cada dia mais e mais a palavra do Eterno, de acordo com o seu contexto original. Então, ao comentar, ao curtir, ao compartilhar, você está ajudando no crescimento, no desenvolvimento da página do Facebook Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e também do meu canal. Convido você que vai assistir este vídeo para visitar o YouTube, e ali você está acessando o canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo YouTube. Eu sempre coloco o meu canal, vários links, e dissemino nas redes sociais, né, a fim de que as pessoas possam ter acesso a apoiar o canal lá também, e assim a gente cumpre a missão, né? A missão que o Eterno deu de irmos a todo o mundo e pregar a palavra, as Bessorot, que significa boas novas, a toda criatura, ensinando-as a guardar tudo o que Yeshua veio neste mundo de uma maneira perfeita mostrar a cada um de nós. Antes de ler o texto que estou destinado a ler nesta noite, eu gostaria de fazer uma oração com todos os participantes. Bondoso e eterno Adonai Tsevaot, eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro, eu te glorifico, eu bendigo ao teu santo nome, ó Yahuwah, Criador dos céus e da terra. Peço que o Senhor abençoe e conduza este trabalho. Me sinta alegre por poder falar da tua palavra. E peço que o Senhor abençoe as pessoas que vão ouvir esta mensagem, que vão aprender juntamente comigo nesta noite, e que nós todos possamos crescer e se elevar espiritualmente. Crescer na graça, crescer no conhecimento, se elevar espiritualmente, assim como, meu Deus, o Senhor fez com os profetas e com os Talmidim de Yeshua lá no passado. Nós queremos também estar aprendendo com o Senhor, em sintonia com o Senhor, e que o Senhor dê graça para que possa expor este ensinamento e que aqueles que vão ouvir possam compreender e tomar atitudes que possam provocar mudanças nas suas vidas.
Muito obrigado, Eterno, no nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos. Eu gostaria de ler um versículo, alguns versículos da Torá, que é aquilo que o mundo cristão chama de Pentateuco. Está propriamente dizendo no livro de Bereshit, que é o livro, né? Bereshit não, é Shemot, o livro de Êxodo, no capítulo de número 14, e nós vamos ler a partir do versículo de número 15, aonde a palavra do Eterno, ela tem um ensinamento para nós nesta noite. Diz assim: E disse o Eterno a Moshe, que é Moisés, que clamam a mim? Fala aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão para o mar, e fende-o entre os filhos de Israel, pelo meio do mar, em seco. E eu, eis que fortaleço o coração dos egípcios, e entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei em Faraó e todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. E saberão os egípcios que eu sou o Eterno, quando me tiver glorificado até a Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Louvado seja o Eterno. Que o Eterno abençoe Reginaldo Silva Gama. Shalom. Que o Eterno te abençoe poderosamente, querido irmão. Meus queridos e amados irmãos, uma das verdades que o homem veio a descobrir através de um cientista, né, um estudioso, que é um físico, né, que criou, desenvolveu e deu uma forma de expressão a uma verdade, que é a verdade de ação e reação. Este conceito de ação e reação, que foi Newton, explicado por ele, já existia há muito tempo, e o Eterno, dentro da sua palavra, ele ensina isso. Só basta as pessoas terem o ouvido aguçado, uma mente crítica e investigativa para poder encontrar essas verdades dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra de Deus. Pois a Bíblia Sagrada, ela é um livro maravilhoso, e tem muitas pessoas que acham que ela não tem nada a ver com a ciência. E tem sim. Um grande cientista, que foi Albert Einstein, ele falou uma coisa importantíssima, quando ele disse assim, olha, a religião sem a ciência é coxa, e a ciência sem a religião é manca. Então, irmãos, os conceitos bíblicos, a fé, ela é intimamente ligada à ciência, porque a verdadeira ciência, ela vem do Eterno. A verdadeira ciência, a ciência positiva, a ciência que é a sabedoria, é pura, ela vem do Eterno. Ele é a fonte de toda sabedoria. Então, meus irmãos, tudo em cima desta terra está destinado a mover, a se movimentar, a acontecer, a se ajustar de acordo com atividades. Sem atividades, sem atitudes práticas, nada acontece. Então, é importantíssimo nós entender isso. É muito importante. E dentro deste texto da Torá, nós vemos isso. Eu vou para um comentário que tem aqui, neste magnífico livro, que é editado pela editora Sefer, né, que é a Torá, aonde tem um comentário muito importante a respeito deste momento em que Moisés estava diante do Mar Vermelho e ele olhava atrás de si, juntamente com uma multidão desesperada, sem saber o que fazer, porque
os egípcios estavam se aproximando e o que acontece? Eles sabiam que eles iriam ali ser capturados e a maioria seriam mortos ali naquele deserto. Eles não tinham condições bélicas para se defender naquele momento, não tinha armamento, né, suficiente para se defender naquele momento, não tinha uma posição estratégica de defesa naquele momento, estavam totalmente desprovidos. E o que Moisés fazia naquele momento? Moisés apenas orava, né? Mas olha bem o que o comentário aqui diz e vamos desenvolver aqui este comentário. Versículo 15, tem um comentário que diz assim: que clamas a mim? É o Eterno, é Deus, perguntando para Moisés. Segundo o Midrash, quando os hebreus enfrentavam essa situação desesperadora, o Mar Vermelho diante deles e as suas costas, ou os impiedosos egípcios, Moisés invocou a proteção de Deus, mas El Shaddai, o teu Todo-Poderoso, lhe respondeu: como? Meus filhos estão em situação angustiosa e tu oras? Existem circunstâncias para orar e outras para agir. Então, meus irmãos, neste momento, o comentário aqui ele inicia falando de uma coisa muito certa. O que Moisés fazia? Parava. E o que o Eterno faz com ele ali naquele momento? Dá a ele uma palavra de, vamos dizer assim, de destravamento, que destravou ele naquele momento, porque naquele momento ele estava travado, sem saber o que fazer, e a única coisa que ele fazia era orar. E o Eterno, então, pergunta para Moisés, esta é a mensagem que eu quero que você reflita nela nesta noite. Um Deus, Criador de todas as coisas, vira para um servo dele e diz assim: por que clama a mim? Irmãos, uma das maiores fontes de bênçãos, de mudança e de transformação na vida de um crente. Quando eu falo um crente, eu digo de uma pessoa que crê em Deus, independente da sua religiosidade, da sua expressão denominacional, porque dentro do mundo cristão, né, quando se fala crente, se fala de um evangélico, se fala de uma pessoa de fé evangélica. Mas não, crente é todo aquele que crê na existência de um ser, de algo, né? Até mesmo quem não crê em Deus, quem crê que Deus não existe é um crente. Então, quando eu falo aqui na minha expressão um crente, eu estou me referindo a quem acredita em Deus, na existência de Deus, independente de placa denominacional. Então, todo crente, toda pessoa que acredita em Deus, ele tem como auxílio uma chave que abre portas, que abre portais, que destrava os caminhos e que provoca uma mudança grande na vida dele, que é a oração. Mas, irmãos, até mesmo com uma chave tão maravilhosa como é esta, a chave da oração, da tefilá, nós temos que saber aplicar na hora certa, pois há momentos em que requer-se não apenas oração, que requer atitude. Há momentos que requer de nós não que venhamos a ficar apenas orando ou jejuando, mas tendo atitudes para que aquela mudança ocorra na vida das pessoas, ou na nossa vida, ou na família, ou na vida financeira, ou no lar, ou, enfim, naquilo que se projeta, naquilo que se necessita, naquilo que se precisa na sua vida. Então, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, ele faz uma pergunta para Moisés. Moisés, por que clamas a mim? Por que tu clamas? Porque não era hora de clamar ali naquele momento.
Era hora de agir. E muitas das vezes na nossa vida, irmãos, nós oramos, mas não agimos. Então quer dizer que você está dizendo que nós não podemos orar. Não, não estou dizendo isso. Nós não apenas podemos, nós devemos estar em constante oração. Mas chega um determinado momento que só orar ou só jejuar não adianta. Tem pessoas que está com problemas na vida dela. Está com vários tipos de problema. E ela está orando, jejuando e a situação não muda. Por que que não muda? Sabe por quê? É porque às vezes está precisando de uma atitude em determinada área diferente. Não é apenas orar, não é apenas clamar, não é apenas jejuar. Às vezes tem que ter uma atitude. Temos que às vezes romper com algo, temos que às vezes tomar uma decisão, temos que às vezes tomar uma postura, temos que às vezes falar ou um sim para que haja uma mudança na nossa vida ou um não, de acordo com a circunstância e de acordo com a situação. Temos que caminhar, prosseguir, avançar, ir adiante. Não adianta eu que estou desempregado, a pessoa que está desempregada, por exemplo, se eu estiver desempregado, eu dobrar o joelho no chão, Senhor, abençoa, abra uma porta de emprego para mim. Mas eu não ir lá no mercado de trabalho, lá fora, levar meu currículo, levar ali uma proposta de trabalho, procurar as pessoas que geram emprego, procurar amigos, companheiros, colegas e pedir, expressar a minha necessidade, pedir ajuda. Não adianta eu só ficar em casa orando. Olha, Senhor, ó Eterno, ó meu Deus, abra uma porta de emprego para mim. Eu tenho que sair e ir procurar. Eu tenho que ter uma ação. Então, irmãos, ali o Eterno estava ensinando isso para Moshe, para Moisés. Então, da mesma forma, é isso na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. As ações do mundo físico provocam e desencadeiam uma ação no mundo espiritual. E Deus estava ensinando isso para Moisés. Deus estava dizendo para Moisés, né? Quando ele diante do Mar Vermelho, naquela situação, né? Moisés, por que clamas a mim? Não era hora de clamar, era hora de agir, né? Então Deus falou para ele que era hora de agir, não era hora de apenas de clamar, né? Existem circunstâncias para orar e outras para agir. Nós não podemos agir sem orar, de forma nenhuma, mas não podemos orar e deixar de agir. Tem hora, irmão, que a ação, a atitude, o movimento, irmão, ele é mais importante do que apenas clamar, orar, pedir e ficar ali naquele momento de falar com Deus. Tem hora que não, tem hora, irmãos, que nós temos que tomar atitudes. Então, existem circunstâncias para orar e outras para agir. Diga aos filhos de Israel que caminhem, e o milagre se realizará. É o que Deus falou para Moisés naquele momento. Qual era a ordem? Moisés, diga aos filhos de Israel que caminhem, andem, se movimentem, tenham atitudes. Porque a mudança virá, o milagre ocorrerá mediante o andar de vocês, o caminhar de vocês, a atitude de vocês, o levantar de vocês. Então faça isso. Então Moisés fez, né? Então Moisés faz isso e as coisas dão certo. Então olha que interessante. Então Deus falou para ele, diga aos filhos de Israel que caminhe, e então o milagre se realizará. Tome uma atitude. Você que está assistindo
este ensinamento, este shiur, que significa estudo, este ensinamento das Escrituras, esse ensinamento da Torá. Tenha atitudes para que Deus faça milagres na sua vida. Pare apenas de orar e jejuar. Tome atitudes, decisões, movimente-se para que as coisas mudem em sua vida. Para que o milagre aconteça. Peça ajuda, peça esclarecimento, busque conselhos, peça informações, faça um curso, se aperfeiçoe, faça alguma coisa, mude de profissão, mude a rota da sua vida, tenha atitudes diferentes, e aí as coisas podem mudar. Um certo casal brigava demais. E aí, a mulher sempre falava com o pastor dela, o líder dela. Olha, esse foi um caso que aconteceu real comigo. Eu presenciei isso. Mas meu marido briga demais. Né? Eu não sei mais o que fazer. Nós estamos a ponto de nos separar. E eu não sei mais o que eu faço. Eu tenho orado, tenho jejuado, tenho feito de tudo. Campanha de oração, tudo para mudar. Feito campanha de jejum de 7 dias, para mudar a minha situação. Mas aquele líder que conhecia aquela mulher, sabia que ela tinha um problema e que ela precisava de uma mudança de atitude, de uma atitude diferente para que mudasse aquela situação. Ele perguntou para ela assim, qual é e quando é o momento, em qual momento que você mais o seu marido mais discute, briga e que as coisas se complicam? Aí ela falou, olha, é quando ele vai me criticar por alguma coisa, vai me instruir de alguma coisa, ele fica às vezes chateado comigo com alguma coisa e vem falar, aí eu fico nervosa e levanto a voz para ele, e aí quando a gente vê, a gente já está brigando, a gente já está discutindo e já está aquele maior barraco. Aí ele falou assim para ela, então a senhora vai fazer diferente, a senhora vai ter uma atitude, se a senhora conseguir me entender, me compreender e fazer isso que eu vou ensinar para a senhora tiver essa atitude, a situação vai mudar na casa da senhora. Aí ela falou, então, pode me dizer o que eu tenho que fazer, porque eu faço tudo para que a minha situação, ela mude. Ele falou assim, olha, quando o marido da senhora vier falar qualquer coisa para a senhora vai lá na vasilha de farinha, vai encher uma colher bem grande de farinha, vai pôr na boca da senhora e a senhora vai fechar a boca e vai contar até 100. E durante o momento da contagem, a senhora não vai poder nem engolir a farinha e nem abrir a boca para nada, para que não voe nem sequer um grãozinho minúsculo da farinha. E aí, então, o que vai acontecer? A senhora vai contar até 100. Depois que a senhora contar até 100, aí a senhora pode fazer o que a senhora quiser com a farinha. Jogar ela fora ou comer ela, faz o que a senhora quiser. E aí, meus irmãos, a mulher fez. O marido da mulher veio para brigar com ela, para falar alguma coisa com ela, e ela foi, ao invés de abrir a boca, retrucar o marido, o que ela fez? Foi lá na vasilha de farinha, pegou uma colher bem grande, enfiou na boca, fechou bem a boca e começou na mente dela contar até 100. No momento da contagem, o marido falou à vontade, ela não expressou nenhuma atitude negativa, ela apenas contava na sua mente e ficou parada. E o homem falou o que queria, o quanto queria, e de repente ele viu, né, que estava bom, saiu, deixou ela de lado. Quando ela terminou a contagem, aquele homem já estava calmo, já não estava mais perto dela, já tinha saído de perto dela,
e então ela refrescou a cabeça, não tinha mais ninguém perto dela, não tinha como ela brigar com ele, e ela foi entender que aquilo que aquele líder ensinou para ela, né, era que ela devia ter uma atitude, uma ação diferente para provocar uma reação positiva na vida daquele homem no relacionamento deles. Então, irmãos, é assim. É dessa forma que também as coisas vão acontecer neste mundo físico. Aqui, as atitudes do mundo físico aqui, elas vão desencadear uma ação no mundo espiritual. Então, meus queridos, o Eterno estava falando essas verdades para Moisés. Diga aos filhos de Israel que caminhem e o milagre vai acontecer. Deus não respondeu às infinitas preces do povo judeu quando o retorno à Terra Santa, até que decidiu pôr mãos à obra, ou seja, o povo decidiu agir para conseguir conquistar o seu país, que lhes pertencesse e criar o Estado de Israel. Isso se refere a 1948, né? Quando tomaram uma atitude, né, de criar o Estado de Israel novamente. Então, o movimento daquela época, 1948, fez com que acontecesse a criação de um país em um só dia, de um Estado em um só dia, conforme a profecia do livro de Isaías, quando o Eterno fala através de Isaías. Pode porventura uma nação nascer em um dia apenas? Porventura, contudo digo eu, o Eterno, o Senhor, que isso irá acontecer. Uma nação brotará em um dia só. Né? Foi quando, então, em 1948, eles decretaram um novo Estado de Israel e houve aquele movimento no mundo inteiro para o retorno dos judeus à sua pátria, o repovoamento. O Estado de Israel estava criado. Então, foram quase 2000 anos de orações que não surtiram praticamente efeito nenhum. Então, não foi inútil, essas orações não foram inúteis, mas em pouco tempo, pouquíssimo tempo, quando eles resolveram se movimentar, então Israel novamente tornou-se uma pátria. Isso é magnífico, nós sabermos disso. Então fala aos filhos de Israel que marchem, disse o Eterno. A voz divina sempre disse aos israelitas, marchem. E a voz do Eterno, a voz divina também sempre diz para nós nos dias de hoje, marchem, caminhem, tenham atitudes, exerçam atividades, hajam, porque isso vai desencadear uma reação. O Eterno, irmão, se move no céu quando nós se movimentamos na terra. Quando nós resolvemos caminhar, ainda que não tenha chão, o Eterno faz brotar o chão debaixo dos nossos pés. Entendeu? Isso é muito interessante. Então, diga ao povo que marchem, que se encontre perante vós o mar, as perseguições antigas, a intolerância moderna, marchem, progridam, avancem, sempre para diante. Não olhem para trás como fez a mulher de Ló. Aquele fato ali ilustra muito bem, capítulo 18 de Bereshit, né, que é Gênesis, ilustra muito bem isso. Ló, suas filhas olharam para frente, conforme a instrução dos anjos. Não olha para trás. Mas a mulher de Ló olharam para frente. Eles tinham que avançar. A ordem foi, não olha para trás. Se vocês olhar, vai acontecer algo ruim. E a mulher olhou. E com ela aconteceu sim. Então, o Eterno falou, marchem, progridam, vão adiante. Não olhem para trás, olhem para frente. Não olhe para trás, onde jazem as ruínas dos povos que os perseguiram, mas olhem para diante de vocês, onde se abrem em uma imortal grandeza, magníficos
horizontes do futuro da humanidade. Marchem. Então não olha para trás. Era isso que o Eterno estava dizendo com esta palavra. Fala aos filhos de Israel que marchem. Era para eles ir adiante, rumo a Canaã. Mas tinha que atravessar o Mar Vermelho. Não era mais para olhar para o Egito. E, infelizmente, irmãos, o povo ali xingava Moisés. O povo ali murmurava e dizia, antes nós tivéssemos ficado no Egito, né, do que morrer aqui neste local. Uma das coisas mais difíceis que tem é nós deixarmos sair de dentro de nós o mundo. O Eterno tirou o povo de dentro do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo. Sabe por quê? Porque tirar o seu povo de dentro do Egito foi missão do Eterno. Mas tirar o Egito de dentro de si mesmo era função do povo de Israel. Deus nos tirou do mundo, deste Egito maluco, miserável, profano e sujo aí fora. Mas tirar o Egito de dentro de nós é tarefa nossa com a ajuda do Eterno. É atitude nossa. São atitudes nossas. A nossa busca, nosso querer é que vai fazer com que o Egito saia de dentro de nós. Então, Deus tira do Egito, mas só tira o Egito de dentro de nós quando nós permitimos, buscamos e queremos. Se a pessoa não quiser, se a pessoa não querer, o Egito nunca sairá de dentro dela. Ela permanecerá carregando os melões, as cebolas, os pepinos. Ela continuará carregando consigo o gosto dos manjares, do banquete oferecido pelo Egito e no Egito. Então, o Eterno dizia a eles, marchem, não olhem para trás. As ondas do mar não poderão apagar o fogo da vossa resistência. Os rios de vosso sangue derramado pelos irmãos não alcançarão destruir o vosso nome e a vossa glória. Marchem, diz o Eterno a cada um de nós. Marchem, vós estáis por cima dos elementos, acima do tempo, acima do espaço. Avance sempre e não retroceda, diz Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja o Eterno Todo-Poderoso. Então, irmãos, é avançar. Né? O Eterno estava dizendo para eles avançar, ir adiante, progredir, prosseguir, não olhar para trás. Sem olhar para trás. Olha para frente. E ali, meus irmãos, Moisés se levantou, tomou o seu cajado e ali tocou no Mar Vermelho. E o milagre que foi cogitado, que precisava acontecer, aconteceu. Tome atitudes, reaja, tenha ações compatíveis, condizentes, para que haja uma reação no mundo espiritual, uma reação do mundo espiritual na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua vida profissional, na sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida em geral. Tenha essas atitudes, tenha alguma atitude, busca orientação. Qual atitude tomar, Eterno? Qual atitude tomar? O que eu devo fazer? E assim, a coisa pode mudar. O conceito de ação e reação na linguagem hebraica original é mais ou menos assim. Mova-se na terra. E eu, diz o Senhor, me movo no céu. Então, irmãos, isso é exemplificado
por este acontecimento. Enquanto Moisés estava parado com o povo diante do Mar Vermelho, nada aconteceu. E eles estavam parados ali já tinha um bom tempo. Já tinha um tempo ali considerável. Então nada aconteceu. Por quê? Porque tinha que ter um movimento. Tinha que ter ali uma atitude, uma atividade para que no mundo espiritual acontecesse, tivesse uma reação do mundo espiritual para que acontecesse um milagre. E foi um verdadeiro milagre o Mar Vermelho se abrir de forma sobrenatural para os israelitas passar. E depois que eles passaram, o mesmo, né, Deus Todo-Poderoso fez com que o mar fechasse, né? O mar fechasse e os egípcios vieram a morrer. Tem certos grupos incrédulos de ateus que diz que isso nunca aconteceu, que esse fenômeno não aconteceu, que eles explicam mediante, né, alguns conceitos científicos que isso não aconteceu e que tentam provar, né, que o Mar Vermelho ali, que é chamado de mar, o Mar de Juncos, né, que isso aí não aconteceu ali, que isso foi um fenômeno da natureza, que não foi bem do jeito que os religiosos falam. Aí uma pessoa falou assim, olha, então, como que você explica, né? Se não passaram ali, que eles têm a tese, a teoria de que o mar ali, na verdade, era um riacho, bem raso, e que eles passaram naquele momento ali, né? De maneira que não, eles tiveram condição de andar nas águas até o outro lado ali, né? Andar ali naquele momento e atravessaram assim. E aí uma pessoa perguntou para eles, então como que se explica o mar fechar e matar um exército inteiro, né? Como que este mar que foi atravessado andando normalmente, ele fecha e mata um exército inteiro? Então, como que os israelitas passou ali andando de uma maneira normal em um local raso, atravessou, e depois esse mar se fecha e mata um exército egípcio inteiro? Como explicar isso? Então, o maior milagre não foi eles atravessar ali, os israelitas atravessar, mas o maior milagre, então, nesse caso, conforme essa teoria científica de ateus, foi o mar fechar e matar um exército inteiro. Como que se explica isso? Né? Então, queridos, o Eterno então estava falando ali para eles, né? O Eterno então estava dizendo ali, tem uma atitude. A atitude vai desencadear um movimento, né? Vai desencadear ali uma reação. Às vezes nós queremos que tenha uma reação da parte de Deus sem nós termos uma ação. E isso não acontece. Para que haja ação, reação tem que ter ação. Para que Deus traga uma resposta definitiva para nós, irmãos, nós temos que ter atitudes. Então, as coisas acontecem assim, né? Mova-se na terra e eu me movo no céu, diz o Senhor. O Mar Vermelho não iria se abrir se não tivesse uma ação, né? Mediante a oração apenas, ele não mudou. A coisa não mudou. O mar não abriu. Por isso que o Eterno falou para Moisés no momento que ele estava orando. Por que ora, Moisés? Porque clama a mim. Diga ao povo que se levante e marche. Né? Que o povo possa se dirigir rumo ao acontecimento, rumo ao milagre. Segundo a tradição oral judaica, meus queridos irmãos, o primeiro a se levantar ali mediante esta fala do Eterno a Moisés foi um jovem príncipe da tribo de Judá, que era cunhado de Arão, chamado Naasson. Ele era irmão de Elisheba, que era esposa de Arão. Esse foi o primeiro a crer naquela palavra e entrar dentro do Mar Vermelho.
E segundo a lei oral, a tradição oral do povo de Israel, ele, Naasson, este príncipe, cunhado de Arão, ele foi andando, ele foi ali andando por dentro do Mar Vermelho até que a água chegou ao seu pescoço. Quando a água chegou ao seu pescoço e ele creu, ele não desistiu, ele ali creu, acreditou que as coisas mudariam, que o Eterno seria fiel à palavra que ele estava dando a Moisés. Então, naquele momento, um mar se abre e toda a água que estava até o pescoço, ela se abre e se rasga, transformando-se em uma parede do lado direito, em uma parede do lado esquerdo, e um caminho amplo e seco se abre diante dos olhos de Naasson e de todo o povo de Israel que estava ao lado de Moisés e Arão, ali naquele momento. Então, todos os demais seguiram o exemplo dele e se enveredaram por aquele caminho que abriu. Deus abrirá caminhos diante de quem acreditar nele, mesmo mergulhado até o pescoço, com problemas, com lutas, com desespero, com afrontas, com dívidas, com muitas forças contrárias, dizendo, isso não vai dar certo. Quanto mais Naasson entrava, mais ele se afundava, mais a água subia, mas ele não deixou de crer. Aí nós olhamos para Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quando diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Naasson, ele agradou a Deus, porque ele acreditou. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê, diz Hebreus 11, 1. Então, Naasson, ele teve essa atitude de fé. Ele teve essa ação, ele se movimentou. Né? E quanto mais ele se movimentava naquele momento, pior a coisa ficava. Então, meu querido, talvez, diante da atitude de fé sua, minha, nossa, as coisas podem aparentemente ficar pior. Mas tenha certeza que Deus ele se agrada da atitude de fé, de emuná, que significa confiança. E ele muda a história mediante a caminhada, mediante a atitude de caminhar, se movimentar. Então, meus irmãos, ali aconteceu algo maravilhoso. Né? Conforme dirigiu-se, movimentou-se rumo à direção que o Eterno apontou, o milagre ocorreu. Quando a água chegou ao pescoço dele, quando o homem se move rumo à obediência à Torá. Comece a obedecer o que Deus ensina. Comece a obedecer os mandamentos do Eterno. Comece a guardar aquilo que Ele ordena, o Pai ordena. Comece a cumprir, a guardar as instruções dele e você verá uma mudança acontecer na sua vida. Às vezes, até mesmo para que aconteça algo bom, tem que acontecer algo ruim. Talvez você está se esforçando para agradar ao Eterno, para fazer a vontade dele, para que haja uma mudança e às vezes a situação está piorando. Mas é Naasson andando dentro do mar rumo ao outro lado. Está afundando, Tá se emergindo nas águas, e aparentemente nada está mudando. O seu corpo lá vai só afundando, a água lá vai só subindo. Quando não tinha mais jeito, estava já no pescoço. Deus cumpriu a sua palavra e fez um milagre acontecer. A água abaixa, o mar se abre e um caminho é aberto para ele continuar em movimento, continuar andando até o outro lado. Quando chegou do outro lado, irmão, eles regozijaram, cantaram,
Miriam dançou, pulou, cantou, bateram os tamborins e o povo regozijou. Ao mesmo tempo que eles olharam e aquele mar se fecha diante dos inimigos, afogando todos eles e salvando definitivamente o povo de Israel, que estava livre lá do outro lado. Então, movimente-se em obediência à Torá, aos ensinamentos de Deus, e se dispõe a cumprir os mandamentos. Aí então o Eterno se moverá no céu, ou seja, o movimento do homem na terra, baseado na fé, ativa de acordo com a palavra do Eterno. Faz com que então aconteça um milagre, ativa o milagre. Faz com que ocorra uma mudança. O mundo espiritual, né, se movimente para que ocorra uma mudança no mundo físico. Então o milagre ele acontece. Ou seja, o Eterno pede apenas para que caminhemos. Né? Então o homem ele empresta o pé e o Eterno ele põe o chão debaixo do pé do homem. Ele faz acontecer, faz aparecer, né, diante dele um caminho. Então, atitude, ação, movimento, prática, e não apenas teorias, faz com que ocorra um movimento no céu, na atmosfera espiritual, e se desencadeie uma mudança aqui, neste nosso mundo físico. Amém. Então, meus queridos, espero que esta palavra ela possa te instruir, te ensinar e ela possa ser uma palavra diretiva para mim e para você. Este conceito, irmão, ele está sendo amplamente retificado, apoiado dentro da Bíblia. Deus disse para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, da tua terra e vai para a terra onde eu te mostrarei, uma terra que mana leite e mel. Abraão teve que sair, teve que deixar a sua família, teve que deixar os seus afazeres e ir para uma terra desconhecida. Deus ordenou para Moisés, ali na sarça ardente, para ele ir até Faraó e ter atitudes diante de Faraó para que o povo saísse de dentro do Egito. E isso aconteceu. Para que acontecesse a cura do rei Ezequias, Deus falou com que Ezequias, né, eles fizessem para ele uma pasta de figos e colocar sobre as úlceras para que acontecesse um milagre. Mediante aquela palavra, né, do profeta, ele teve novas atitudes que desbloquearam a vida dele e que desencadearam ali acontecimentos positivos na vida dele. E assim, meus irmãos, nós vemos toda a Bíblia Sagrada apoiando isso, né? Apoiando que para que ocorra uma mudança, uma reação do mundo espiritual, temos que ter ações no mundo, reações, né, do mundo espiritual no mundo físico acontece mediante a nossa atitude, a escolha que fazemos, as decisões que tomamos, o nosso caminhar rumo, né, a nossa caminhada de obediência, a nossa caminhada de, vamos dizer assim, de cumprimento, de guardar os mandamentos de Deus, faz com que as coisas se desbloqueiem e mudem em nossa vida. Então, que o Eterno te abençoe de uma forma maravilhosa. Que maravilhas aconteçam na vida daqueles que creem e na vida daqueles que estão dispostos a obedecer ao Deus de Israel, a palavra dele, a guardar os ensinamentos dele. Então, que Deus te ajude, Deus nos ajude, que o Eterno nos abençoe e que mudanças ocorram em nossa vida no nome de Yeshua.
vamos, por favor, estar encerrando este trabalho com uma oração final. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam B'Shem Yeshua HaMashiach. Bendito seja o Criador deste imenso universo, dos céus e da terra, deste mundo, em nome de Yeshua, o Messias. Eu te busco neste momento, Eterno, e peço que o Senhor abençoe a vida de todas as pessoas que vão assistir este trabalho. Te agradeço pela oportunidade de poder transmitir este ensinamento e peço, se neste momento, meu Pai, as pessoas que estão lá do outro lado estiverem clamando, ajude elas a identificar se é momento apenas de clamar ou se é necessário que ela tenha atitudes, se é momento de agir. Sabemos que, se é para que ocorra, meu Pai, uma mudança, e se a circunstância exige que tenhamos atitudes diferentes, não vai adiantar apenas ficar orando. Ajude esta pessoa a entender, Senhor, se o momento é apenas propício para orar ou se o momento requer atitudes. Em nome de Yeshua, eu peço que o Senhor nos oriente, nos abençoe. Esta pessoa que está precisando de uma mudança na sua vida e que requer uma atitude na vida dela, Pai. Faz maravilhas acontecer e dá a vitória. Eu oro pelos ouvintes aqui da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e também do meu canal no YouTube, que vão assistir, Senhor, este trabalho, que vão aprender. Ajuda esta pessoa a ter uma caminhada de obediência, uma caminhada, meu Senhor, de fé, de oração, de dedicação, de reverência, de temor, de busca, a compreensão da sua palavra. E que maravilhas o Senhor faça acontecer na vida dessa pessoa. Sabemos que o Senhor é aquele que honra a fé dos teus filhos. Honra a nossa fé, pois sem fé é impossível agradecer, agradar, louvar, exaltar e bendizer ao Senhor. Por isso, ajude-nos, Senhor, a obedecer a sua palavra, com fé, com atitudes de fé, em nome de Yeshua. Amém. Shalom a todos, até a próxima oportunidade, em nome de Yeshua. Boa noite, no nome de Yeshua.